Começa agora. Rota Policial com Luiz Ávila. Dia 11 de março de 2016, nessa segunda-feira. Nessa tarde, apresentou-se na delegacia de polícia, acompanhado do seu advogado, o Alan, o qual no dia 5 último foi acusado de uma tentativa de homicídio contra a sua ex-companheira quando ele deferiu uma facada contra a mesma. Nós estamos aqui na delegacia de polícia, onde a doutora Sabrina Leles, delegada titular da DEAN, vai agora nos dar uma coletiva de imprensa para falar sobre como foi essa situação, como foi a apresentação dele. Ele se apresentou como advogado, mas já havia um pedido de prisão provisória contra ele, já expedido pela juíza da comarca de Caldas Novas. Então, a qualquer momento ele poderia ser preso. Então ele tomou conhecimento, agora tomou conhecimento, então apresentou na delegacia, ele prestou as suas declarações e foi encaminhado para a unidade prisional. Nós vamos falar agora com a doutora Sabrina, que vai nos contar detalhes de como foi essa apresentação e como é a versão do Alan nessa situação. Vamos fazer uma coletiva de imprensa com a delegada titular dessa delegacia, a doutora Sabrina Leles, sobre um caso que chocou a cidade de Caldas Novas. Esse fato aconteceu no dia 5 agora de abril, na manhã desse dia, quando então Alan de Oliveira Marcelino, 29 anos, tentou matar a golpes de faca Jennifer Gonçalves Peixoto, 22 anos, pois não aceitava o fim do relacionamento. Delegada, o autor se apresentou nessa tarde de hoje, o que ele alega sobre esse fato? Sim, logo após o crime, ele se evadiu, do local e da cidade e permanecia em local não sabido pela polícia. No entanto, já havíamos iniciado diligências, estávamos muito próximos de alcançá-lo. Nesse meio tempo, nós representamos judicialmente pela prisão preventiva dele, sendo deferida a nossa prisão preventiva, a qual solicitamos, e a juíza também revogou aquela liberdade que havia sido concedida a ele em março. Então pesava contra o mesmo duas prisões preventivas, 2 mandados em aberto. Em contato com o advogado, já que a família contatou um advogado, contratou um advogado, nós informamos que havia esses mandados de prisão preventiva e que toda a polícia de Caldas Novas estava empenhada em localizá-lo. E eles sabiam que nós estávamos muito próximos disso. E então, através da orientação do advogado, ele optou por se apresentar hoje, nesta tarde, agora há pouco, aqui na Delegacia da Mulher de Caldas Novas. O que a Polícia Civil levantou? O que aconteceu no local? Quais são os primeiros levantamentos, doutora? Pois então, temos 2 versões. Temos a versão da vítima, que afirmou que se encontrava em sua residência sozinha, ou melhor, na companhia de sua filhinha de 3 anos de idade, já que a mãe tinha saído do local para levar uma outra filha no colégio, e que ela foi surpreendida com a presença desse ex-companheiro, do Alan, que teria pulado o muro, aberto a porta de forma fortuita, e já a surpreendeu com xingamentos dentro de casa. E que logo após esses xingamentos, ele foi até a bolsa da vítima, que tinha um canivete que ele mesmo havia presenteado a ela. Pegando esse canivete, ele já teria partido para cima dela. Essa é a versão da vítima, da Jennifer. Temos também agora a versão do suposto autor. De acordo com a versão do Alan, ele teria chegado na casa e adentrado de forma normal, porque ele tinha a chave tanto do portão quanto da porta da casa. Sendo recebido por ela na varanda daquela casa, ele teria informado que queria ver a filha, já que eles possuem uma filha de 3 anos de idade. Quando ele disse que queria ver a filha, ela, de acordo com a versão dele, ela teria partido para cima dele com esse canivete em mãos e desferiu um golpe no peito dele, no tórax, na parte anterior, no tórax, na parte da frente dele esquerdo, tanto que ele tem uma pequena lesão no peito esquerdo, e ele teria conseguido tomar a faca, o canivete dela, e teria então desferido o golpe. O que será necessário agora? Que nós empreendamos mais diligências, teremos que solicitar uma reprodução simulada à Polícia Técnico-Científica para que essas contradições sejam rebatidas, para que a gente chegue a um resultado final sobre qual das 2 versões realmente é a verdadeira. No entanto, independente de qual das 2 versões prevalecer, realmente as cenas da Jennifer são chocantes,
houve sim uma tentativa de homicídio, mas agora nós vamos ter que verificar se foi uma tentativa de homicídio em que ele tentava se defender ou uma tentativa de homicídio justamente pelo feminicídio, onde não aceitando o fim do relacionamento, ele preferia vê-la morta. Doutora, recentemente nós tivemos um caso também de uma outra moça morta, por o ex que não aceitava aí o término do relacionamento. Nesses casos, quais são as dicas importantes para as mulheres que estão sendo ameaçadas, que às vezes continuam mantendo até contato com os seus ex, mesmo sendo ameaçada? O que se deve fazer? Pois então, no caso da Jennifer em específico, que é esse último, é comprovado que mesmo após as ameaças, ela mantinha sim contatos com ele, via telefone, via mensagens telefônicas. Na versão dela, ela mantinha contato porque eles têm uma filha em comum e eles deviam resolver situações relativas à filha. No entanto, por essas mensagens, a gente verifica que não, que eram mensagens íntimas de um casal que mantinha um relacionamento. Agora, após ele ter sido solto em junho, no dia 30, ele teria sido solto, haviam assim dezenas de ligações telefônicas num telefone dela que a gente apreendeu, dele para ela. No dia 2/4 tinham mais de 15 ligações telefônicas. No dia 4/4, que foi o dia anterior ao crime, tinham mais de 20 ligações telefônicas. Então aí a gente vê realmente um descontrole desse relacionamento, de uma parte ou de outra. Agora, tanto a Jennifer quanto a essa outra vítima, que foi fatal, infelizmente, ambas tiveram essa postura de não acreditar naquelas ameaças que ocorriam, se colocavam em situação de risco em manter ainda contato com esse agressor. Mas elas já são condenadas por algo que é muito mais grave. A primeira vítima teve a sua vida ceifada, com diversas perfurações de objeto pérfuro cortante, e essa última também. Ela também quase teve sua vida ceifada, então já é uma pena muito alta, por simplesmente manter contato com um ex-companheiro. Nesse caso aí, no dia que ocorreu, logo a Polícia Militar tomou conhecimento, a Polícia Civil, a DEAN tomou conhecimento, houve várias diligências para tentar localizar o autor. Ele alega que fugiu, estava na cidade, na propriedade rural, ele falou sobre para onde ele foi? Nós temos conhecimento, sim, que ele estava escondido em uma propriedade rural aqui próxima de Caldas Novas. Nós só tínhamos que definir o local exato, porque como o local era muito abrangente, muitos alqueires, ele poderia se esconder na mata com a chegada da polícia, a gente só estava definindo em qual daquelas casinhas ali da fazenda que a gente já tinha levantado. Agora ele se evadiu porque ele não queria ser preso, porém com a orientação do advogado, ele optou por se apresentar até para não correr risco de vida. Mesmo se ele apresentar, seria preso. Poucas horas poderia ser preso a qualquer momento, porque havia Ele já seria preso a qualquer momento e se apresentando ele foi preso porque haviam 2 mandados de prisão preventiva em aberto. Doutora, só para a gente encerrar, a Polícia Civil fez todo o trabalho necessário nesse caso? A Polícia Civil fez o trabalho necessário até então, mas as diligências continuarão porque nós ainda temos várias diligências para serem realizadas, já que existe o quê? Contradição de versão entre vítima e autor.